Bom dia, bom dia pessoal. Hoje a gente vai falar aqui sobre introdução à citologia e os envoltórios celulares. Meu nome é Eliton, sou estudante de enfermagem e eu estou dividindo a disciplina com a Luana. Oi, gente, meu nome é Luana. Eu me formei recentemente em biologia, ciências biológicas, e sou do interior do Rio. Então, para começar agora, eu e o Wellington vamos lembrar um pouco das aulas anteriores, né, que a professora passou, e essa parte é para a gente relembrar o padrão celular, que é uma parte bem importante, e eu desenhei aqui uma célula que, que se vocês também estão se lembrando dessa parte, né, é uma célula procarionte. Então, o padrão celular ele é marcado por três características, né? A professora citou três, e eu coloquei mais uma, que é a membrana plasmática, essa parte em preto, né? Então, ela é muito importante pela permeabilidade, por fazer esse compartimento celular, né? Essa parte de compartimentalização foi inclusive muito importante para o avanço da célula, né? Que se ela ficasse dispersa seria muito mais difícil de fazer as funções. O material genético, que é essa parte em azul, e na célula procarionte está disperso. O citoplasma, que é essa parte branca aqui, sem nada, e os ribossomos, que se vocês bem se lembram, ele tá relacionado à síntese proteica. E a gente chama de padrão celular justamente por, por ele estar presente em todas as células, independente dela ser eucarionte, procarionte, eucarionte vegetal ou animal, ela está em todas as células. Aqui a gente vê uma tabela com as diferenças entre as células procariontes e eucariontes. Eucarionte quer dizer que ela tem um núcleo verdadeiro. Então, as células de animais, de plantas, de algas, protozoários e fungos possuem um núcleo e vão ser células eucariontes. O DNA ele está organizado dentro desse núcleo, envolto pela membrana, pela carioteca. E tem presença de muitas organelas, tem organelas membranosas, como mitocôndria, retículo endoplasmático. E a procarionte tem um núcleo primitivo. Ele fica todo disperso no plasma, da forma que está na imagem, que são as bactérias e cianobactérias. Não contém organelas membranosas, como aquelas que eu falei, e não contém citoesqueleto. Aqui. Quer falar? Você volta o slide, por favor? Só um minutinho. Fala. Eu acho interessante falar que é um conceito que é simples, mas eu ficava com muita dúvida na época do ensino médio com relação a falar, a célula procarionte ela é menos complexa e a célula eucarionte é mais complexa. Eu ficava assim, como assim? Mais complexa, menos complexa? O que isso significa? Mais difícil, menos difícil? Que é um sinônimo, né? Então, se a gente for olhar, a gente pode seguir realmente por essa linha de pensamento. Se a gente for, quando a gente olha, né, para a célula animal, a célula eucarionte, ela tem um monte de compartimentos, cada um responsável por uma função. A professora já falou sobre isso, né, brevemente. Então, cada um tem uma função, é até difícil, é complexo realmente lembrar de cada uma das funções. Já a outra, ela é bem simples, tem lá o seu citoplasma, o material genético espalhado. Então, quando eu lembro, eu comecei a relacionar dessa forma, né? Quando eu lembro da célula procarionte, ela é realmente mais simples. Eu lembro dela muito mais fácil. Então, eu ficava com esse conteúdo, com esse tema na cabeça, né? Complexo, menos complexo. E achei
legal relembrar justamente sobre essa dificuldade mesmo. Se a gente olhar, é muito mais difícil identificar as organelas, as funções, cada um lá é bem organizado, né? Cada um cumpre lá seu papel, enquanto a procarionte é meio que espalhado, ela está delimitada pela membrana, mas o material genético está lá bem espalhado, com o mais complexozinho que tem é o ribossomo. E é isso, pode passar. Pode falar, se você quiser. Pode falar. Então, aqui a gente tem a célula eucarionte e eu fiz a divisão em animal e vegetal. Então, aqui tem as diferenças mais marcantes. Apesar das duas serem células eucariontes, né, que ela tem lá o núcleo verdadeiro, delimitado, ela tem diferenças. Então, a célula animal, a diferença dela é que ela tem lisossomos, que são responsáveis pela digestão celular, se vocês lembram lá daquela aulinha, de novo, e os centríolos, que são responsáveis pela divisão celular. Por outro lado, a gente tem estruturas típicas da célula vegetal, que é a parede celular, a gente vai falar um pouco mais dela, né? Mas ela é uma estrutura bem rígida e ela é específica da célula vegetal. A presença de cloroplastos, que ele é capaz de pegar a luminosidade, né? Ele fica excitado e consegue transformar essa energia luminosa em energia química. Então, é o que a gente conhece mais como fotossíntese, o processo de fotossíntese. E no cloroplasto que está presente o pigmento. Será? Só um minuto, gente. Pode continuar, por favor? Então, no cloroplasto, a gente tem a clorofila. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Eu tô. No cloroplasto, a gente tem a clorofila, que é um pigmento que é responsável que vai ser responsável pela captação da luz. Tem a presença do vacúolo, que é uma estrutura especial que serve principalmente como reservatório, principalmente de água dentro da célula vegetal. Aqui a gente tem uma questão para resolver com vocês. Um pesquisador estudou uma célula ao microscópio eletrônico verificando a ausência de núcleo e de compartimentos membranosos. Com base nessas observações, ele concluiu que a célula pertence a. Então, se não tem um núcleo, então é uma célula procarionte. Então a gente vai pensar que é uma bactéria. A planta, o animal e o fungo são células eucariontes. Então, eles não teriam núcleo. Então, não seria essa célula que está sendo estudada pelo pesquisador. E o vírus, ele não é nem célula, entendeu? Ele não tem núcleo, mas também não é uma célula. Então, ele não entraria como objeto de pesquisa desse pesquisador. Então, a resposta aqui é uma bactéria, que não tem núcleo, não tem compartimentos membranosos e é uma célula. Quer fazer alguma observação? Não, tá certinho. Tá. Desculpa interromper aqui, minha irmã bateu aqui pedindo a senha do computador. Perdão. Quer falar? Eu falo. Fale. Na tabela a seguir estão assinaladas a presença ou a ausência de alguns componentes encontrados em 4 diferentes tipos celulares: A, B, C e D. A gente vai ter que julgar essas células, se elas são procariotas ou eucariotas, então se elas têm um núcleo verdadeiro ou se elas não têm um núcleo verdadeiro, e se elas são autótrofas ou heterótrofas, se elas produzem o próprio alimento ou não produzem. Então, a questão traz uma tabela com várias informações. O que a gente tem que observar? A gente vai observar
como a presença do núcleo verdadeiro, a gente vai verificar envoltório nuclear, e como a questão do heterótrofo ou autótrofo, a gente vai observar a presença da clorofila, que é o pigmento que está presente no cloroplasto para a fotossíntese. Então a gente vai julgar aqui o A. Ele possui o envoltório nuclear. Então ele é um eucarioto. E ele não possui a clorofila. Então ele é um eucarioto heterótrofo. Aí a gente vai para a célula B. Ele não tem envoltório nuclear. Então ele é um procarioto. Ele é um procarioto e ele produz seu próprio alimento, porque ele tem clorofila. Então é um procarioto heterótrofo. O C, ele tem envoltório nuclear, então. Eu acho que eu me perdi. É porque é muito detalhe para falar. É porque eu faço prova rabiscando, sabe? Então, sem rabiscar não funciona direito. Então, o A, ele é eucarioto e ele é heterótrofo. O B, ele é procarioto e ele é autótrofo, porque ele tem clorofila e ele faz fotossíntese. O C, ele tem envoltório nuclear, então ele é eucarioto e ele tem clorofila, então ele é um eucarioto autótrofo. E o D, ele não tem envoltório nuclear, então ele é procarioto e ele não tem clorofila, então ele é heterótrofo. A resposta certa seria E. Quer fazer alguma observação? Que eu me enrolei demais. Não, essa questão é meio mais complicada. Mas eu acho importante falar até com os alunos dessa importância de fazer exercícios. A gente colocou justamente porque é um estudo mais ativo, né? Se só assistir a aula, Sim. é bem provável que não guarde esses conceitos, porque fica só a gente falando, vocês ouvindo, então é muito mais fácil de se perder. Então é Isso. importante até rever essas questões depois, olhar com mais calma, porque aqui no computador fica complicado da gente falar cada um, olhar a importância também de escrever, né? A falta que faz um quadro, eu falei isso para ele, a falta que faz um quadro. Mas A gente vai colocando as questões aqui no meio do slide para vocês terem noção de como aplicar esse conhecimento numa questão. Depois a gente vai colocar esse slide lá no Classroom e vocês veem, revêem a aula, né, os slides, e tentem fazer o exercício novamente, ver se vocês entenderam corretamente o exercício. Quer falar? não, pode passar. Falar? Então aqui começa a parte nova, né? A parte que a gente vai inserir hoje, que a gente fez essa lembrança do que a professora deu, só para dar continuidade e o conteúdo não ficar muito solto. De fora para dentro, a primeira estrutura que vem é a membrana plasmática. Então, ela faz parte do padrão celular, né? Todas as células têm membrana plasmática e a composição dela é lipoproteica. Logo de início, eu já até falei um pouco sobre isso, mas vou enfatizar a importância da delimitação pela membrana plasmática, né? Senão, principalmente na célula eucarionte, todas as organelas ficariam dispersas. Então, imagina assim, o material genético de um lado, a mitocôndria de outra para energia. Então, a função ficaria muito dispersa e muito difícil de ser empenhada por cada célula, né? Já que ela é uma parte só, juntando todas as organelas, elas formam a célula, e cada organela tem a sua função, a sua importância. Então, se isso ficasse muito disperso, não ia ter o sucesso da célula, né? O sucesso que a gente tem hoje, que veio da célula procarionte e foi para eucarionte. Então, ela é importante por esse sucesso e foi muito importante na evolução, justamente por essa compartimentalização da célula e não ficar lá tudo disperso, como eu falei.
a composição lipoproteica, eu acho interessante a gente analisar a célula, a palavra lipo, a gente lembra o quê? De lipídio, né? Lipoproteica, lipídios e proteínas. Então, essa é a principal composição da célula e eu coloquei aqui essa imagem, essa imagem da bicamada lipídica. Então, as bolinhas vermelhas, tem essas bolinhas vermelhas com uma cauda, não sei se está dando para vocês verem. Então, ela tem uma bolinha vermelha e essas duas pontinhas. Essa parte amarela, que são as proteínas, né? Então, a membrana plasmática é um envoltório nuclear, assim como a parede celular. Mas em especial a membrana plasmática, ela tem outras composições. Então, a gente vê também o colesterol, que está responsável pela estabilidade da membrana, e tem carboidratos. Então, a gente tem todos esses elementos, mas em especial lipídios e proteínas. E essas unidades, né, cada cabecinha vermelha com essa cauda aí, eles são chamados de fosfolipídios, que a cabeça é um grupo fosfato e cada cauda é uma cauda de ácidos graxos. Você pode passar um slide, por favor? Então, aí aqui está mostrando melhor. Então, na imagem ao lado, mostra o grupo fosfato, né, que é essa cabeça, e as duas caudas de ácido graxo. Então, a gente pode... Se a gente pensar melhor, né, é como se o lipídio, quando ele está em temperatura natural, ele é bem maleável. Então, essas estruturas, elas dão maleabilidade para a camada, para a bicamada fosfolipídica. Então, ela é muito importante, porque a célula não é uma estrutura rígida. Então, se no nosso corpo tivesse várias células bem rígidas, assim, um círculo certinho que ficasse lá em cada órgão, em todas as partes do nosso corpo, isso não daria muito certo. Então, o lipídio justamente dá essa maleabilidade para a célula, e a parte mais rígida é a proteína, só que ela fica andando, né? Então, é uma parte bem fluida, e é isso. A função garante proteção, é o revestimento externo da célula, mas também é o revestimento das organelas, por exemplo, a mitocôndria, o revestimento do núcleo. Possui permeabilidade seletiva, então a membrana ela mantém uma concentração de substâncias diferentes entre o meio intracelular, dentro da célula, e o meio extracelular, fora da célula. Que isso é muito importante para manter a célula. Interações celulares, então, nessa membrana tem marcadores de identidade celular, que vão ser reconhecidos por células da imunidade. Se essa célula estiver infectada por algum micro-organismo, por um vírus, essa célula ela vai expressar o marcador celular daquele vírus na membrana para o sistema imune. Então, interação celular é isso, ela consegue dar informações para outras células pela própria membrana, determina a morfologia. Então, cada célula ela tem um formato diferente. Então, um neurônio ele tem um formato específico, que é para a função dele, dendrito, axônio, corpo celular. Um miócito, que é uma célula muscular, ele tem uma estrutura totalmente diferente. Uma hemácia tem uma estrutura diferente. E quem determina isso vai ser a membrana plasmática. Você quer completar?
Eu acho importante falar que, apesar da gente ter listado essas 4 funções, a mais importante é a permeabilidade seletiva, principalmente a gente vai falar de alguns processos depois disso, e ela é como se fosse um porteiro, ou a barreira de um país, a fronteira de um país. Então ela seleciona: olha, você vai entrar, você não vai, eu preciso disso, então vai entrar, eu não preciso disso, não vai entrar. Porque se fosse assim, todo mundo ia entrar, ia sair, então seria muito mais difícil manter a célula. Então, essa parte de determinar a morfologia também acho interessante, no sentido de que todas elas têm o citoplasma, o núcleo, a membrana plasmática, mas ela, mesmo assim, se apresenta em vários formatos que estão dispostos aqui embaixo, né? Então, todas elas você pode ver o núcleo delimitado bem certinho, mas a membrana que dá essa diferença. Então, ela pode ser mais compridinha, ou ela pode ser mais achatada, ou ela pode ter essas ramificações que tem o neurônio, mas ainda assim todas elas têm o núcleo, o citoplasma, célula eucarionte, né? Núcleo, citoplasma, as organelas. Então, tem um padrão, apesar das diferenças, tem um padrão que é importante e pode ser cobrado. E assim, apesar da gente dar aquele padrão celular no início, da célula eucarionte, nem toda célula apresenta as mesmas organelas. Se a gente pega um glóbulo vermelho, um eritrócito, uma hemácia, ele é uma célula anuclear, ele não tem núcleo. Um neurônio não tem mitocôndria, porque ele não precisa produzir energia. Existem outras células no sistema nervoso que servem de suporte para produzir energia para esse neurônio. Então, aquilo é uma célula padrão, mas não quer dizer que toda célula tenha todas as organelas. Não vai vir assim, redondinha, igual a gente mostrou, né? Vai vir bolinha com o núcleo, as células as organelas lá do ladinho. Então é isso que eu tô falando, a diversidade de formas, e mesmo assim, todas elas são células. Não é porque ela não é redondinha lá, igual o desenho, que. Isso. Não quer dizer que cada uma vai ter uma mitocôndria ou que todas vão ter mitocôndria, porque não é uma receitinha de bolo, cada célula é diferente. Mas aquilo é o padrão, o que seria normal. Normal não foi a palavra muito boa, não, mas É o eu mais acho que comum. deu. Eu acho que deu para entender. Pode falar. Então, aqui a gente entra na parte da parede celular. E as características dela é que, ao contrário da membrana plasmática, ela não é um padrão celular. Então, ela está mais presente em algas, plantas e até alguns fungos, como, por exemplo, cogumelo. Então, ela é específica, né? A parede celular é uma estrutura específica que não entra como padrão. E ela é composta geralmente de celulose, que é uma substância rígida. Então, como eu citei, né, em slides anteriores, a parede celular é uma estrutura bastante rígida. E ela tem, e por causa dessa rigidez e de outras características, ela confere sustentação e proteção mecânica. Então, aqui embaixo eu tenho sem ser a imagem 3D, a de baixo. Ela mostra o formato, né, que mais uma vez a gente vê a diversidade dos formatos das células. Então, ela tem lá o núcleo, o citoplasma, mas ela tem esse formato bem característico. E aqui na imagem acima, a gente pode falar de forma mais aprofundada sobre a composição da parede celular. E a gente pode dividir ela em parede primária e parede secundária. A parede secundária ela é dividida em 3. Então, a parede primária ela é mais delgada e flexível. Então, apesar de ser rígida, de maneira geral, a estrutura em si é uma estrutura rígida, a parede primária ela é mais flexível do que as demais.
Então, ela começa por ela faz assim, aí ela começa, a primária vem, aí depois vem a secundária, então ela vem de dentro para fora. Não sei se deu para entender, ela faz assim. E a secundária, ela é mais espessa e rígida. A primária, ela é composta mais por celulose e hemicelulose. E a secundária, ela vem secundária 1, 2 e 3. Ela é composta por celulose, hemicelulose ela tem lignina, pectina, então ela tem outras substâncias e ela é mais espessa e rígida. Pode passar. Então, entrando agora para o transporte de substâncias, Peraí, só tô arrumando aqui. Transporte de substâncias, a gente pode começar pelo transporte em massa ou vesicular. E esse transporte, ele é feito com moléculas maiores ou em grande quantidade. Então, a gente começa observando que ela altera, que ela tem a característica de alterar a membrana plasmática. Então, ou ela faz um rebaixamento, né, interno, ou ela emite esse pseudópodes para fora para abraçar a substância. Então, a gente começa aqui pela exocitose, que é a exocitose, eu não dividi aqui, na imagem não está dividido, né? Mas a exocitose, ela se divide pela secreção celular e pela plasmocitose. Não está aí, que ele colocou só exocitose, que é a saída de substâncias, mas ela se divide em secreção celular e plasmocitose. E ela é basicamente a mesma coisa. Se a gente for pensar de uma maneira mais geral, é a saída de substâncias de dentro da célula para fora. Só que a secreção celular, ela externiza componentes úteis que a gente vai usar fora do organismo. Então, apesar dela sair da célula, não quer dizer que a célula está jogando fora. Assim, eu já usei, então isso aqui é um lixo que não serve mais, vou botar para fora, dá seu jeito. Não, ela externiza substâncias que a gente vai usar. E um exemplo disso é o suor, que quando a temperatura está mais quente, água e sais minerais vem da célula, né? E sai por um canal e vai para fora justamente para poder esfriar, né, o corpo, não deixar tão quente. Então, é útil, né? Então, ela é expulsa, mas é usado para alguma função. Outro exemplo de secreção celular são os hormônios, muito importantes para o nosso corpo, em várias funções, muitas. E o leite materno, que ele vem lá de dentro da célula também, e ele é usado, né, para amamentar a criança e tem uma função. Por outro lado, outro exemplo de exocitose, que é saída de substância, é a plasmocitose, que ao contrário da secreção celular, ela está eliminando produtos residuais, geralmente que foi lá metabolizado na célula, então a célula usou lá e já não tem mais serventia, então ela vai e elimina como um produto residual através de uma vesícula residual, é chamado de vesícula residual. Então ela vem, aqui nessa primeira parte da imagem, está mostrando, vem através dessa vesícula, de dentro para fora. Então ela vem, e é importante ressaltar que essa vesícula também ela é composta de uma bicamada lipídica, porque está dentro da célula, uma parte aquosa. Então ela tem que sair de um jeito que óleo na água a gente sabe que não se mistura. Então vem em forma de vesícula com esses resíduos e é colocado para fora. Por outro lado, agora entrando na parte de endocitose, que está à direita da imagem, a gente pode dividir ela em fagocitose e pinocitose. Então, a fagocitose, começar pela pinocitose, que ela está mais perto. Então, a pinocitose, ela é
entrada de partículas líquidas diluídas. Então, tá até aqui embaixo na imagem, entrada de substâncias em solução. Então, ela vem através de invaginação. É dentro. Então, invaginação, ela faz esse rebaixamento da membrana, assim, para dentro, e forma a vesícula e entra. E essa vesícula da pinocitose é chamada de pinossomo. Então, é vários nomezinhos aí para decorar, seria até interessante se vocês anotassem, mas o mais interessante ainda é fazer exercício, o estudo ativo. Então, a pinocitose é isso, é a entrada de partículas líquidas ou em solução e que forma o pinossomo. Então, esse rebaixamento para dentro. Por outro lado, entrando agora na fagocitose, é a entrada de partículas sólidas. Mas como a gente pode ver aqui na imagem, ela emite como se fosse dois bracinhos, que são os pseudópodes, e pseudópodes ou evaginação, que é para fora. Então, ela pega essas partículas maiores e coloca para dentro, enquanto na pinocitose a vesícula é chamada de pinossomo, na fagocitose vai chamar como? Fagossomo. Então, segue esse mesmo raciocínio. Então, aí só para voltar, né, para fixar bem, exocitose, saída de substância, exo, para fora. Exocitose, saída de substâncias de dentro da célula. Então, ela é útil, se ela for útil, ela é feita através de secreção celular. Se ela não for útil, se ela for componentes residuais, ela é a plasmocitose. Por outro lado, a endocitose, que é a entrada de substâncias, é a fagocitose ou a pinocitose. Fagocitose, que é através de projeções para fora, que formam os pseudópodes, esses bracinhos que puxam para dentro, ou a pinocitose, que é esse rebaixamento da membrana e que forma a vesícula também. Eu sei que é muito conceito, muito nome chato, para decorar, mas com o tempo a gente vai se familiarizando, né? Porque é esse nome mesmo. Então não tem muito para onde correr. Você quer falar alguma coisa, Hélio? Só para exemplificar, a fagocitose vai ser feito por fagócitos. Eu vou citar o exemplo aqui do macrófago. Ele vai basicamente fago vem de fagia, de comer, entendeu? Então, tecnicamente, essa célula come outros micro-organismos ou resto de células. Então, o macrófago, se ele tiver um tecido onde tem restos celulares ou micro-organismos, ele vai fagocitar, vai formar esse fagossomo. Esse fagossomo ele vai englobar o micro-organismo ou o resto celular, e o macrófago ele tem muito lisossomo, que é aquela organela específica da digestão celular. Então ele vai levar aquele micro-organismo, aquele resto celular, para o lisossomo para ser digerido. Então, até anteriormente a gente só para frisar, esse é o transporte de moléculas grandes. Então, geralmente a célula faz isso quando a partícula é muito grande e ela não consegue atravessar a membrana. Então, ela tem, se a gente for olhar, todos os processos têm em comum essa alteração da membrana, tanto na entrada quanto na saída, a membrana muda a forma. Então, ela faz os bracinhos lá para os pseudópodes. Então, ela faz esses bracinhos para puxar, ou ela faz esse rebaixamento para poder entrar também. Então, essa parte é o transporte em massa, transporte de moléculas grandes. Agora a gente vai entrar no transporte de partículas. Continua? Aqui no transporte a gente vai falar de transporte passivo e ativo.
No passivo, a gente vai falar de difusão simples, facilitada e de osmose. A difusão simples é quando de um meio mais concentrado para um menos concentrado, as partículas passam de dentro para fora da célula e passa pela membrana plasmática. Então, aqui como exemplo, a troca gasosa de oxigênio e gás carbônico. Por exemplo, a célula que transporta o oxigênio, no caso a hemácia, ela vai passar pelo pulmão e quando ela passa no pulmão, ela tem muito CO2, tá com desoxihemoglobina, que fala que ela carrega o oxigênio na hemoglobina e ela vai chegar no pulmão, ela vai liberar o O2 para a parte interna do pulmão, porque tem menos CO2 dentro do pulmão do que na célula, e o oxigênio, que é o ar que foi inspirado, ele vai para a célula, porque tem menos oxigênio na célula do que dentro do pulmão. Então é isso. É quando uma substância ela vai passar do meio mais concentrado para o menos concentrado diretamente pela bicamada lipídica. Você quer completar? Só que ao contrário do que a gente falou, né, do transporte em massa, o transporte de partículas é chamado de partículas, né, mas ele pode ser moléculas ou íons. Então, são de componentes menores. Então, ao contrário do transporte de massa, geralmente o transporte de partículas é feito através da membrana, né, por ele ser menorzinho e tudo mais, muito mais fácil de passar, ou ele é feito através das proteínas, que são as proteínas formam um canal, né, são proteínas canal, que elas conseguem passar por essas proteínas e é influenciado por vários fatores. Então, o transporte de partículas já é facilitado pelo tamanho da molécula, mas é influenciado também pela carga que ela tem, a temperatura que a célula está. Se essa temperatura está mais alta, dentro das células as moléculas estão mais agitadas. Então, para passar uma molécula, entrar, né, é muito mais fácil. E também tem o gradiente de concentração, que você vai falar depois. Tem uns slides falando específicos sobre concentração. Mas se lá fora está mais concentrado, ou dentro está mais concentrado, então são vários fatores, né? Mas é importante frisar que esse transporte de partículas se diferencia justamente por serem substâncias menores, moléculas menores, íons, então é muito mais fácil e vai por esse processo assim que ele tem outros, né? Mas ele acabou de explicar um deles, que é a passagem essa troca de O2 e CO2, que inclusive é bastante cobrada. É bem comum falar sobre pulmão, então foi legal colocar esse exemplo. E lembrar que o transporte é passivo porque ele não consome ATP, não gasta energia. Então, aqui vai passar a favor do gradiente de concentração, do mais concentrado para o menos concentrado, pela membrana plasmática, no caso da difusão simples. No caso da difusão facilitada, a gente vai ter uma difusão facilitada por uma proteína da membrana. Então, uma proteína que atravessa as duas camadas da membrana, as duas camadas de fosfolipídio, ela vai permitir a passagem de moléculas. Então, glicose, aminoácido, íons, eles vão passar do meio mais concentrado para o menos concentrado através de uma proteína. Essa proteína pode ser de canal, que nem essa da imagem, ela é praticamente um poro liso, uma tubulação de um lado ao outro da membrana, que permite a passagem dessas moléculas. A carreadora, ela tem um formato diferente, que é essa imagem verde, ela tem um formato tipo uma alavanca, então entra de um lado, ela vai e abre para o outro. A osmose. A osmose, ela é quando
uma membrana semipermeável, ela não é permeável ao soluto, mas ela é permeável à água. Então, como não tem como ajustar a concentração, o gradiente de concentração dos dois ambientes pela passagem de soluto, esse meio vai ser ajustado através da passagem d'água. Então, o que acontece? Aqui a gente vê do lado direito uma maior concentração de soluto, que é essas bolinhas azuis e vermelhas. E do lado esquerdo a gente tem uma menor concentração de soluto. Então, a água vai passar para o lado que tem mais soluto, para diluir essa solução até ficar parecida com a primeira. Quer completar? Não, eu estava tentando pensar num exemplo disso. Eu acho Pra... que no exemplo da hemácia já acho que vai dar. Ah, então tá. Aí aqui na osmose a gente tem três meios, que são hipertônico, isotônico e hipotônico. O hipertônico é quando a gente tem um meio que tem maior concentração de soluto do que a parte interna da célula. Então, eu vou colocar a célula em um meio que tem muito soluto do lado de fora. Então, ela vai perder água. O meio hipertônico faz a célula perder água para o meio. A célula fica crenada, então ela fica enrugada, ela fica murcha. O meio isotônico, ele tem a mesma concentração de soluto que a célula. Então, a célula continua da mesma forma que ela é, fisiologicamente. E o hipotônico, ele tem uma concentração de soluto menor do que dentro da célula. Então, a célula acaba absorvendo esse solvente, a água, para dentro dela, para ela compensar essa diferença de gradiente de concentração. E com isso, no caso de uma célula animal, ela pode até sofrer lise, que é o rompimento da membrana, de tanto que ela incha. No ensino médio, eu tinha uma dificuldade enorme para diferenciar hipertônico de hipotônico. Esse hipopótamo não está aqui à toa. Para a gente lembrar, a gente lembra de hipotônico, a gente lembra do hipopótamo, que ele é gordo. Então, hipotônico, a célula vai ficar gordinha igual um hipopótamo. E no hipertônico, não, a célula vai ficar murcha. Quer completar? Eu acho esse conceito difícil, assim, é confuso mesmo. De guardar certinho, hiper, hipo, iso. Nossa, eu tive que relembrar para poder falar hoje, Não, o mas hipopótamo me salva. O iso, eu lembro iso porque iso significa que é igual. E tônico é essa concentração de soluto, né? Então, a mesma concentração. Então, isotônico. Agora, o hiper e o hipo eu não lembrava. Mas é, agora eu é, lembro por causa do hipopótamo. geralmente em prova também cai bastante com relação à concentração da hemácia e coloca ela em várias substâncias. Isso é bem comum, apesar de ser um conceito comparativo que a gente pode fazer com qualquer outra solução, geralmente cai com relação a coisas do sangue, né? A concentração do sangue. Achei legal. E aí aqui a gente tem o hipertônico, isotônico e hipotônico aplicado em uma hemácia. Então, quando a hemácia é colocada em um meio isotônico, num soro fisiológico, o que vai acontecer? Ela vai permanecer da mesma forma que ela é. Ela vai perder água para o ambiente, mas também vai receber a mesma quantidade de água. Então, ela vai se manter da mesma forma que ela é. Agora, se eu coloco ela no meio hipotônico, numa água destilada ou numa água potável, o que ela vai acontecer com ela? Ela vai absorver essa água para dentro dela. Então ela vai ficar túrgida, inchada. E aí a gente tem esse conceito de plasmoptise, que é a, o rompimento da membrana, ou lise celular, e no caso específico
da hemácia a gente chama de hemólise. E aqui no meio hipertônico, digamos que eu vá colocar essa hemácia numa água do mar, que tem muito sal. Então, o que ela vai acontecer? Ela vai perder a água para. Ela vai perder o líquido, a água interna dela, para o meio. E aí ela vai ficar murcha. A célula fica crenada ou plasmolizada. E aqui eu coloquei uma questão sobre essa da hemácia. A porcentagem em massa de sais no sangue é de aproximadamente. Oi. Desculpa interromper, mas eu acho que não vai dar tempo, porque já são 9h57 para estudar. Pode seguir, pode seguir, pode seguir. Pode seguir? Pode, pode, pode. Então. A porcentagem em massa de sais no sangue é de aproximadamente 0,9%. Em um experimento, alguns glóbulos vermelhos de uma amostra de sangue foram coletados e separados em 3 grupos. Foram preparadas 3 soluções identificadas como X, Y e Z, cada qual com uma diferente concentração salina. A cada uma dessas soluções foi adicionado um grupo de glóbulos vermelhos. Cada grupo acompanhou-se ao longo do tempo o volume de um glóbulo vermelho, como o gráfico abaixo. Então, a gente vê no gráfico aqui X, Y e Z. O Y, ele se manteve com com o mesmo volume. Então, a gente lembra do isotônico, que ele foi colocado numa solução que é exatamente igual a do meio interno dele. Então ele não perde água, ele perde água, mas ganha a mesma quantidade de água do meio. Então ele se mantém com o mesmo volume. Agora na solução X, essa célula cresceu. Então a gente lembra lá do hipopótamo. Então célula X hipopótamo, ela foi colocada no meio hipotônico. Então as células, e aqui na solução Z, a célula foi colocada em um meio que fez ela perder volume. Então ela foi colocada no meio hipertônico. Então, aqui as opções. A porcentagem em massa de sal na solução Z é menor que 0,9. A gente viu aqui pela interpretação do gráfico que é o meio hipertônico. Então, tem mais que 0,9%. Então, a letra A está errada. Agora, a letra B. A porcentagem em massa de sal é maior na solução Y do que na solução X. Então, a solução X é o hipotônico e a solução Y é o meio isotônico. A solução Y tem mais sal, porque tem a quantidade de sal exata da célula. A solução X tem menos, por isso que a célula ganhou água. Então, a resposta certa seria a letra B. Eu acho que eu não vou falar as outras opções aqui, porque o tempo está apertado. E vou falar disso aqui. Você quer falar? Não, pode falar. Aqui é a osmose na célula vegetal. Então, a célula vegetal tem a parede celular, que é importante na estrutura dela. Então, aqui no isotônico, a célula se mantém normal. No meio hipotônico, essa célula vai absorver água, e essa água ela é armazenada principalmente no vacúolo, que a gente vê aqui essa estrutura azul, como se fosse um balãozinho, toda cheia de água, causa um pouco de inchaço, turgidez, mas não é o bastante para romper essa célula, porque ela tem a parede celular. E quando é colocado no hipertônico, a célula mantém essa parede celular, mas a membrana ela fica crenada, ela reduz. Então fica esse espaço aqui em aberto, mas a parede celular mantém o mesmo formato, mantém a mesma estrutura. O transporte ativo. Ele é ativo porque ele gasta energia. Então ele consome ATP. Então aqui a gente tem uma diferença que é contra o gradiente de concentração, que a célula vai mandar sódio para onde tem mais sódio e potássio para onde tem mais potássio. Então ela gasta energia porque essa concentração a mais gera uma força, e para vencer essa força a célula gasta energia para mandar essas moléculas para o lado contrário. Então aqui
essa proteína, ela vai mandar 3 sódios para fora da célula e 2 potássios para dentro da célula. E toda vez que ela faz isso, ela consome um ATP. Ela transforma um ATP em um ADP mais um fosfato. Você quer falar alguma coisa? Eu acho interessante para ilustrar essa questão de transporte ativo e transporte passivo. Eu pensei muito assim, como se fosse um metrô que está cheio de gente, muito lotado. Tem gente saindo pela janela. Quando abre a porta, facilmente alguém já transborda assim, já cai na estação e que já está tão cheio que não consegue ficar lá dentro. Então a porta abre, então alguém sai muito fácil. Então não precisa de energia para sair, meio que já sai por si só. E o ativo é como se alguém pegasse outra pessoa e olha só, entra aqui, ou olha só, sai daqui. Então acaba que tem que ter essa Tivesse que gastar movimentação, né? força para empurrar a pessoa para ela entrar do outro lado. Então é como se fosse a célula, quando está muito cheio. Aí a gente entra na questão de concentração, né? Lógico que é uma coisa muito mais complexa, que a gente explicou, a gente explicou já como é que é, mas é mais para a gente ficar algo mais palpável, né? A célula é um conceito muito que é só muito na imaginação, às vezes não entra. Mas eu lembrei logo disso, de um metrô super cheio, que sai alguém na pressão, que é o transporte passivo, não gasta energia, e o transporte ativo, que é quando eu pego, olha, entra aqui, olha, sai daqui, eu pego, usa energia física, e no caso da célula é o ATP. Aí só foi nisso que eu pensei, eu fico viajando nesses conceitos, porque eu acho a célula algo muito assim, é estudado no microscópio, então às vezes essas imagens parecem, nossa, um bicho de 7 cabeças, mas quando a gente entende mesmo, é tudo interligado, cada coisinha com a sua função, muito organizado. Então, quando a gente vai descobrindo isso daí, eu acho muito interessante, né? Mas não vou puxar saco para o nosso conteúdo, não. Eu adoro fisiologia celular. Fica chato, mas depois você entende, tudo funciona certinho, organizado, fica mais interessante. Acho que uma das melhores partes da fisiologia foi fisiologia celular. Aqui. Eu acho que eu vou resolver só essa questão e a gente finaliza, pode ser? Uhum. Toda célula procariótica ou eucariótica possui uma membrana que isola o meio exterior, denominada membrana plasmática. As proteínas presentes na membrana plasmática são fundamentais para a estrutura das células, pois as moléculas hidrofóbicas que impedem a saída de água do citoplasma, evitando a desidratação celular. Você quer resolver? Eu tô Uhum. boiando. Não, eu até sei aqui, mas acho melhor você responder. Então, eu estava viajando, então falei de novo. Toda célula procariótica ou eucariótica possui uma membrana que isola o meio exterior, denominada membrana plasmática. As proteínas presentes na membrana plasmática são fundamentais para a estrutura das células, pois, então a gente lembra lá da membrana, geralmente falando em especial da proteína transmembrana, ela faz aquele canal, né? De saída ou de entrada, então a gente falou um pouco disso. Vamos ver se tem alguma relação, né? Aí, pois, são moléculas hidrofóbicas que impedem a saída de água do citoplasma, evitando a desidratação celular. Atuam preferencialmente nos mecanismos de transporte, organizando verdadeiros túneis que permitem a passagem de substâncias para dentro e para fora. Essa já chamou mais minha atenção. São responsáveis pela regulação das trocas de substâncias entre a célula e o meio, permitindo apenas a passagem da molécula do meio externo para o meio interno da célula. A de cima não está tão óbvia, mas a de baixo está bem óbvia, né? Ela permite a saída tanto do meio interno para o externo, quanto do externo para o interno. Então, essa daqui a gente já sabe que está errado.
pode funcionar como catalisadores biológicos, diminuindo a velocidade das reações químicas da célula através da captação de substâncias do meio interno. A gente não estudou isso, a gente não falou sobre isso. Então, ficou entre a A e a B. A primeira, eu vou ler de novo. São moléculas hidrofóbicas que impedem a saída de água do citoplasma, evitando a desidratação. Então, quando esse conteúdo eu não falei, mas existe. A proteína, a transmembrana, né, geralmente, a que é proteína canal é proteína transmembrana. Ela passa pelas duas camadas de lipídio. Lembra que a membrana plasmática é uma bicamada? Então, ela consegue passar para os dois lados. Então, ela não é só hidrofóbica, ela também tem esse caráter anfipático que chama. Ela tem um lado que é hidrofóbico, mas ela tem um lado que interage com a água. Porque se ela faz um canal dentro dela, ela faz um canal. Então, para passar substâncias, o corpo que é tão aquoso, né, para passar substâncias lá, precisa ter contato com a água. Então, ela não é só hidrofóbica. Tanto que ela também fica uma pontinha para dentro, né, e uma pontinha para fora. Para ela ter esse contato com o lado externo da célula e com o lado de dentro, ela precisa ter partes hidrofílicas. Então, ela fica meio assim, um negócio muito, como que eu posso dizer? Parece pensado, sabe? Mas não é pensado. Mas parece pensado. Olha, essa parte que eu vou ficar para fora e essa parte para dentro, porque justamente por ter essa diferença. Eita. Justamente por ter essa diferença de anfipático, de hidrofóbico ou ter contato com a água. Então, é a letra B. Atuam preferencialmente como mecanismo de transporte, justamente por a proteína canal, né, que formam esses canais, organizando verdadeiros túneis que permitem a passagem de substâncias para dentro e para fora. Então, é a letra B. Tá. A C está errada, porque só fala de meio externo para o meio interno, o que não é verdade, acontece das duas mãos, vamos falar assim. Pode funcionar aqui a letra A, você falou, já explicou. Aí a letra D pode funcionar como catalisadores biológicos. A proteína pode funcionar como catalisador numa reação química. Mas assim, diminuindo a velocidade das reações? Não, entendeu? Então a D tá errado por causa disso. Então acerta a letra B mesmo. Catalisador geralmente é para acelerar, né? Isso. Vamos passar isso aqui. A gente colocou um monte de questão. Quem for assistir depois, se quiser tentar resolver, mandar pra gente. Então aqui o que a gente viu hoje? A diferença entre células procariontes e eucariontes, que é lá a presença do núcleo verdadeiro, de organelas membranosas na célula eucarionte. A diferença entre células vegetais e animais, que é lá a parede celular, os cloroplastos, a estrutura da membrana plasmática, a bicamada lipídica, proteínas, glicoproteínas, glicolipídios, colesterol, a estrutura da parede celular, que a Luana falou, e o transporte de membrana, o ativo, que é a bomba de sal de potássio, e os passivos, que é a difusão simples, a facilitada e a osmose. Então, gente, acabou a apresentação, mas olha, façam exercícios, porque esse conceito é realmente muito complicado. A gente vai falando, vai ficando cansativo, várias palavras novas, então não vai adiantar muito assistir só a aula. A importância do exercício é porque vocês ficam familiarizados com esses conceitos, essas palavras difíceis, essas coisinhas, principalmente hipotônico, isotônico, que o Wellington explicou, apesar de
ser um conceito que ele explicou e parece fácil de início, né, que é essa comparação de concentração, na questão ela pode vir de várias formas. Pode colocar comparando vários tipos de meio, passando de um meio para outro, então a importância do exercício, né? E sem medo de errar, porque quando você erra uma questão, é ela principalmente que você vai aprender. Quando você erra uma questão, você vai rever, você vai estudar de novo. Então, errando, tem aquela frase, né? Errando que se aprende. E é assim mesmo, estudo ativo. Porque ficar só do outro lado, a gente falando, ouvindo, a mente esquece com muito mais facilidade. Então, faça um exercício. É importante anotar, fazer resumo, fazer exercício. O resumo vai servir ali como a base teórica, né, do que você está aprendendo, como tudo que você acha que você deve saber, você coloca lá no seu resumo e depois você vai fazer suas questões para aplicar aquele conhecimento que você está desenvolvendo ali. Tem uma pergunta aqui no chat. Autótrofo é só célula vegetal? Então, não, é a célula que tem o cloroplasto, a clorofila, que vai produzir que vai fazer a fotossíntese. No caso, tem alga, tem cianobactéria, que também produz o próprio alimento. Não é isso? Sim, mas são bactérias, são organismos específicos. É mais Isso. comum em vegetal, mas existe, realmente existe. Certinho. Aí, acho que por hoje é só, a gente termina por aqui. É isso? Sim. Semana que vem a gente fala de quê? Semana que vem não, daqui 15 dias a gente fala de... Tem que ver. Vamos ver. Então tá bom, é isso. Calma aí, calma aí.